Nosso convidado de hoje é ele. Fala um pouco de você, quem é você? Legal, obrigado vocês. Obrigado vocês por me convidarem para estar aqui, para participar desse podcast. Obrigado por te conhecer agora, Sim, né, sim, Diego? A gente se conhece pelo WhatsApp, trocamos algumas mensagens, tá? Mas hoje tenho o prazer de estar aqui com vocês e tenho certeza que vai ser muito bom. Felipe eu já conheço de outros de casa, né? Eu tô se tornando figura repetida, gente. Eu tenho que ficar mais em casa, acho que eu tô saindo muito. Então já vamos dar início à nossa conversa. E eu já queria pedir pro Luiz fazer a sua primeira pergunta. Sim. Você já chegou a se apaixonar, até aquele paixãozinho assim de Ele colégio? vai falar isso na frente da esposa? Pô, que infância. É infância. Ela... Ou de repente, sei lá. Aqui, né? Não, tô perguntando assim, porque quando a gente tem a primeira paixãozinha, pô, menina estuda na sala, geralmente sempre a gente quer se apaixonar pela mais bonita, né? Não é pela mais feia. Pô, tá ali aquela feinha no canto. Não, você quer a mais bonita. Você já começa querendo o que você acha que é melhor ali. Né? É o melhor. Né? E aí você não cria estratégia pra chegar até... Pô, por mais que você vai tomar um não, mas você vai falar, eu preciso pelo menos... Mesmo não tendo habilidade nem conhecimento, você sempre cria um jeitinho, né? Uma maneira de conseguir. Mas vamos lá, com a Juliana. Você olhou pra Juliana, você se interessou por ela. Te despertou sentimento. Não, ele não me quis. Oi? Ele não me quis. Ele não te quis? Cara, é muito... eu falei assim, agora entrou num assunto que... Eu vou ver, está gravado. Eu vou assistir. Entrou num Ela assunto... que quis? Ela que te Foi conquistou? você que... Foi você que conquistou? Cara, é muito... cada um tem uma história, né? A nossa história é muito interessante, viu? Eu trabalhava no mercadinho. Posso contar a história? Claro, Pode. Pode? Deve contar. Eu trabalhava no mercadinho e, cara, eu tava numa fase muito boa, sabe? Tinha várias minas que tava... Chega, é estranho Tava falar bem, isso perto tava da bem esposa, cortado no cara. mercado, né? Tava no auge, tinha várias minas. Cara, sem mentira, eu, tinha 3 minas ao mesmo tempo, sabe? Isso. Garanhão do bairro. É mais ou menos isso aí, cara. Pegava as minas mesmo. Não perdia tempo. E aí, essa senhora ali, a Juliana, ela apareceu na minha vida, mas ela era muito baixinha. E ela era novinha também, né? Não era só baixinha, como ela era muito novinha pra mim também. Eu já tinha 22 anos. E ela começou, só que aí ela começou a frequentar o mercadinho, sabe? Ela entrava no meio das gôndolas do mercadinho, passeava. E aí chegava no caixa. Ela esperava eu ir pro caixa, ficava no caixa eu ou a dona do mercadinho. E aí quando eu se aproximava do caixa, ela vinha. Cara, só que ela ficava 10 minutos dentro do mercado e comprava 2, 3 balas. Na época que a bala era 3 por 10, uma coisa assim. 3 balas. Eu vinha com 10 centavos. Se juro, cara. 10 centavos. Aí ela falava assim, dá 3 balas dessa? Mas nunca duvide de uma mulher determinada. Não, mas, cara, de verdade, eu não tinha intenção nenhuma, de forma alguma, porque ela era sobrinha de uma cliente nossa, né? E pra mim, ela, tanto fazia ela. Ela fez a estratégia pra conseguir... Ela criou uma coisa ali. Aí, só que eu não dei bola nenhuma, cara. Pra mim não existia nada. Aí a prima dela começou a vir e falou, você viu a minha prima? Aí eu falava, quem é sua prima? Que eu falava com essa prima dela desde pequenininha, né? Desde 6 aninhos eu conhecia ela. Ela passava pra ir pra igreja, cabelinho tudo encaracolado, bonitinha. E aí ela sempre dava tchauzinho. E eu era o tio dela, né? Chamava de tio. Aí você viu minha prima? Eu não sei quem é sua prima. A Juliana. Filha, eu não sei quem que é sua prima. Aí ela, tá. Aí começou. Aí passou um dia, 2 dias, uma semana. Minha prima quer falar com você. Mas eu não sei quem é sua prima, filha. Ela é minha prima que veio aqui comigo, tal. Eu tentava resgatar na memória e não conseguia. Até que uma vez ela veio pra comprar, fazer a despesa dela, as 3 balas. Né? E aí veio junto com a... A menina dos 10 centavos, né? A menina dos 10 centavos, pô. Aí veio junto com a prima dela e a prima... Essa daí que é minha... Aí, beleza. Aí passou um tempo, a prima dela falou assim, ó... a minha prima foi pra Peruíbe
e ela quer falar com você sem falta e tem que ser hoje. Ela tá voltando hoje. Aí eu falei, tá bom, filha. Tá Aí ela apaixonada. aí ela passou lá no meio da rua, e lá do meio da rua ela gritou. Ela gritou, falou, bem assim, ó. Que horas que você vai sair? Falei, cara, Intimou, né? assim, que horas que vai sair? Nunca falou comigo, né? Só vinha, pedia as balas ali, mas falar diretamente. Só analisando. né? Ela já... Que horas você vai sair? Cara, e eu falei, vou sair 7h30 daqui. Aí quando deu 7h30, ela falou, tá bom, eu vou vir aí, 7h30. Quando deu 7h30, eu fechei, baixei as portas do mercadinho, o pessoal foi embora e eu fiquei lá na frente. Aí falei, cara, vai vir, né? Ah, daqui a pouco vem lá. Eu com os... Toda bonitona. 29 eu tava ela lá. Toda bonitona, eu tava com os 2 esquemas pra aquela noite. Tava indo. Tava. Tava indo, é verdade. Tinha um esqueminha perto assim, eu fechava o mercadinho no esqueminha. Cara, dali a gente, né, conversou um pouco ali, ela baixinha e os assuntos assim meio, sabe, sem pé e sem cabeça, desconexo, né? Conversa de adolescente. né? Conversa. Falei pra ela, eu tenho 22 anos. Ela falou assim, mas eu quero conhecer melhor você. Eu posso? Sabe as conversas bem diretas assim mesmo? Sim. Cara, e dali a gente Já era. se conheceu e se beijou ali mesmo. E ficou pra sempre. Isso. 4 filhos. 4 filhos. É amor de verdade. 4 filhos. Eu parei com a galinhagem ali mesmo naquele dia. Eu me apaixonei por ela. Também naquele com dia. atitude dessa, meu Ah. amigo. Eu não, me apaixonei por ela de verdade. De verdade. Os esquemas que eu tinha, parece que morreu tudo naquele dia ali. No outro dia, ela... eu vou pra casa do meu tio, não vou ficar nessa tia hoje. Ela tinha vindo de Alagoas. Então, ela morava na casa de um tio. E essa tia dela era perto do mercado. Você quer me levar lá? Falei, aí comecei a levar ela lá. Já era. Aí não deu 30 dias. Você quer falar com meu tio pra gente namorar? Cara, e aí é isso. Aí estamos até hoje. Até hoje, né? Caramba. Ainda bem, né, Juliana? Ainda bem. Porque se Mas é uma deixasse- história bem estranha, né? Não, mas não é estranha, é amorosa. É romântico. É do jeito que você contou, como você gosta dela, ama ela, você apagou tudo. Porque você botar ela em primeiro lugar. E disso, você traz isso pro seu negócio também? Dá mais importância, tipo, quando vai fazer com o cliente, com a entrega de um trabalho, você dá a prioridade para esse serviço? Sim, sim. Quando existe uma entrega de serviço, a importância... Eu caracterizo isso com o mesmo nível de importância. Sabe? É criar... Uma coisa que eu trago sempre é criar relacionamentos, né, saudáveis e duradouros, né? Criar um laço ali de transparência, criar um laço baseado em verdade. Eu gosto sempre de falar isso, né? Sempre baseado em verdade. Tem uma frase que eu costumo levar para... Não lembro quem me falou, mas eu lembro que ficou na minha memória. Acho que fui eu, hein? Sobre verdade. Teve uma pessoa que me falou uma vez, cara, enquanto a verdade, enquanto a mentira tá rodando tudo e fazendo toda a arruaça dela, e tá rodando o mundo, a verdade tá calçando as botas. Eu demorei um pouco para entender isso, né? Demorei um pouco para entender isso. E quer dizer o quê? Quer dizer que a mentira, ela sai na frente, a mentira, ela acaba contaminando, mas a verdade, quando ela vem, ela desbarranca tudo. Ela desmorona tudo. E prevalece a verdade. E é super interessante isso. E não tem como esconder a verdade, né? Não tem como. Pode né? ser a história mais bem contada, mais bem elaborada. A verdade, ela sempre vem à tona. Quando a verdade aparecer... E a bota é um calçado Bota de firme. cano longo, né? É uma preparação, É uma né? preparação. É uma preparação. Porque não dá pra colocar uma bota fácil. Não. Não é fácil. Mas existe tranquilamente colocando a bota. Isso. Porque sabe que o que está embasado em verdade, né? O que está embasado na verdade vai prevalecer sempre. Ô, Márcio, E é esse tipo de transparência que eu busco
transmitir e busco fazer com que seja concreto isso na minha vida e nos negócios. Isso é bacana até para cliente que busca preço. Sabe aquele cliente que busca preço? É exatamente isso que você falou, cara. Os péssimos, eles sempre vão na frente. Aí o cara liga para um, liga para outro, faz um monte de orçamento. E o bom sempre vai ser o último. Que vai com calma, porque você confia tanto no seu trabalho que quando você vai lá dar seu orçamento e fala, cara, meu trabalho é esse, eu garanto isso. Acontece isso muito com você quando você vai fazer um orçamento numa empresa e o cara fala, pô, já fiz orçamento com 3. Mas como verdade, com garantia do que você faz, você chega na hora certa. Já aconteceu situações assim? Cara, aconteceu. E sabe o que é interessante? O interessante é o histórico que a gente vai criando. Com base na verdade. O histórico. Um dos melhores clientes que a gente tem hoje na Gonca, ele aconteceu mais ou menos dessa forma. Eles tiveram um problema com uma determinada máquina e eles chamaram 2 ou 3 técnicos para resolver esse problema, para corrigir o problema da máquina, e não tiveram um retorno positivo, muito pelo contrário, né? Os técnicos que foram antes até cobraram pelo serviço, mas não entregaram o resultado esperado. Um colega que trabalhava nesse cliente, não trabalha mais hoje, ele falou, cara, vamos ligar para o Márcio. Trabalhei com o Márcio bastante tempo, é muito provável que ele consiga resolver isso. Quando esse cara ligou para mim, cara, eu tava fazendo um trabalho no computador e eu atendi ele e falei, cara, eu tô ocupado agora, era um domingo à tarde. Tô ocupado agora, eu não sei se eu consigo te ajudar, mas do que se trata? Aí ele falou, Márcio, nós estamos com um problema sério aqui, precisamos entregar umas peças e não conseguimos tirar a peça até agora. Você consegue ajudar a gente? Ele não explicou muito, ele só falou, você consegue ajudar a gente? Eu falei, quanto tempo você me dá para chegar aí? Cara, a gente não tem ninguém, a hora que você chegar aqui. Eu falei, tá bom, então me dá um tempinho. Peguei o carro, em questão de uma hora, mais ou menos, eu tava lá na fábrica. Cara, eles estavam com problema desde sexta-feira, quinta ou sexta-feira. E eles não conseguiam resolver. Nós trabalhamos ali junto. Tava eu, esse colega e mais umas 2 pessoas. E em 4 horas nós resolvemos o problema. Assim, acho que menos de 4 horas, tá? Era tipo 5 horas mais ou menos. Uhum. Só que aí a mão de obra que tinha para fazer a produção, né, já tinha ido embora. Eles estavam em hora extra. Foram embora. Aí, como que ficou? Resolvemos o problema, tiramos as peças boas, aparentemente está resolvido. Mas você valida um processo produtivo, cara, no mínimo 2 horas de produção direta para você falar, cara, o problema foi resolvido. Então, precisava validar esse processo. E a validação ia acontecer no outro dia, na segunda-feira. Aí eu fui para casa, né, ciente que tinha resolvido, mas sem a validação, cara, vamos lá, né, mais um processo. Aí quando foi no outro dia, essa pessoa mandou mensagem, falou, Márcio, deu um start aqui, só fizemos 2 refugos desde manhã. E esse feedback que ele me deu já era quase 2 horas da tarde, Caraca. Acabando o primeiro turno. Só fizemos 2 refugos hoje. E eles não conseguiam tirar peça fazendo refugo. Então, imagina 3 dias fazendo refugo de uma peça. Imagina 3 dias você fazendo refugo de uma peça que custa em torno de R$50 aí cada peça, e ele faz 2 peças. 2 peças a cada ciclo. Cerca de 50 peças por hora. Imagina os caras 3 dias fazendo refugo. Imagina o prejuízo nisso. E aí o retorno foi esse. Cara, ficou bom, o processo está rodando até agora, vamos atender o cliente, vamos entregar as peças e o pessoal quer conhecer você aqui na fábrica. E assim fechamos um contrato bom, o primeiro contrato bom da Gonca, né, e que a gente mantém até hoje, faz a manutenção desse trabalho. Porque uma coisa é você entregar um trabalho pontual, fazer uma vez,
né? E parece que aquilo fica parecendo que aquilo... Que acontece muito, né, no mundo dos negócios, né? O cara te vende um determinado produto ou te presta um determinado serviço com excelência e depois que entrou no ritmo, entrou num fluxo ali, o cara começa a substituir a qualidade daquele produto ou serviço para que ele tenha um retorno melhor, para que ele ganhe mais dinheiro, né? A finalidade é essa. E de certa forma, o seu cliente, ele está de alguma forma sendo lesado ou perdendo, né? Por quê? Você tirou qualidade daquele produto, você tirou qualidade daquele serviço. Você concorda que você está lesando ali o seu cliente? Sim, sim. Por mais que não interfere no produto, porque eu estou entregando o produto, estou entregando o serviço e está atendendo. Só que o negócio que você fez comigo, cara, era... Vamos botar um exemplo aqui. Matéria-prima que a gente trabalha. Era matéria-prima virgem. É um material nobre que você fez o acordo comigo. Agora você está misturando esse material nobre com um material recuperado, né? Onde você vai ter um lucro a mais aí, um lucro de 25%, 50% a mais. Quando eu falo de verdade, eu falo dessas coisas. Então, mas você viu que parece muito com a história que você falou? A mentira, ela tá aí com pressa, causando estrago, e acontece isso. Tem muito, vamos dizer assim, profissional medíocre. Porque eu falo, cara, se a pessoa não entrega, ela não deveria receber. Ah, mas ela teve a hora dela ali, cara. O importante é o resultado. Igual no seu caso, a pessoa contratou para resolver a máquina. Se ela não resolveu a máquina, desculpe, é incompetência. Não tem por que pagar por um profissional que não resolveu. E da mesma forma que existe o profissional medíocre, existe também o cliente medíocre, né? O cliente medíocre é o cliente que ele acha que o seu serviço, que o seu produto não tem valor. Não tem o valor que você está precificando aquilo. Você precifica um produto com base no que você tem de informação sobre aquilo. É você que presta, você sabe a qualidade do que você vai entregar. Então, se você... muitas vezes acontece, né? De você encontrar um cliente que menospreza a sua precificação, por exemplo. Sem levar em conta o tipo de resultado, sem fazer uma analogia do que você realmente já fez, nem se levar em consideração, e muitas vezes acaba, cara, contratando, comprando lebre por coelho, né? É isso que a gente fala. Infelizmente, né, Potinho? Infelizmente acontece isso com muita frequência, porque tem cliente que quer o preço baixo, não quer qualidade. E a qualidade tem custo, né? A qualidade tem custo. Tem custo. A qualidade tem custo. A qualidade sempre vai ter um custo a mais. E por que tem um custo a mais? Por que eu tenho que vender um produto ou um serviço para você que eu considero de qualidade, que eu tenho uma boa fonte, eu tenho que manter? Eu tenho que manter isso. Não é só porque eu quero vender para você, o meu é bom, o meu é isso, o meu é aquilo. Não, é porque eu preciso ter continuidade. Não é só fazer uma vez, entregou e vai embora, né? Exatamente. Eu quero criar um laço duradouro com você. Então eu quero entregar para você uma vez bom e eu quero entregar sempre para você bom. E uma vez que você desqualifica o meu produto ou o meu serviço, e muitas vezes até fala-se em vamos reduzir esse preço. Cara, você está dando uma margem ali para algo que eu te entregava com excelência, com uma boa qualidade, né? A gente tem que negociar alguma coisa aí que você não vai receber algo tão bom, né? E eu acho que, de repente, dependendo do negócio, não faz muito sentido. Você pode ter grandes perdas lá na frente. A coisa que eu acho, que eu acredito que o empresário, com base nas minhas experiências todas, principalmente eu estou falando aqui quando eu falo aqui, eu faço analogia sobre a minha especialidade, tá? Nossa especialidade da Gonca BR é a indústria do plástico, é a injeção plástica. Uma coisa que eu vejo muito nesse mercado, o empresário, o CEO, o diretor da empresa, muitas vezes o dono, tem empresa que é o próprio dono ali, ele tem os gargalos e ele não consegue identificar. Gargalo, que a gente fala, ali é um ponto estagnado do processo. Imagina você fabricando ali vários
copos, por exemplo, estou falando copo que tem um copo aqui, vários copos, por exemplo, eles param na determinada parte do processo ali você perde, você poderia entregar 100 mil copos e você está entregando 50 porque esse processo ele dá uma parada. Então você chama essa região aqui de gargalo. O que acontece na maior parte é que eles não conseguem identificar esse problema. Eles acabam sendo coniventes com o problema. O gestor, ele está sempre focado naquilo, o gestor do departamento de qualidade está sempre focado naquilo, o gestor do departamento de manutenção está focado em consertar as máquinas, o gestor de produção está sempre focado em várias atividades que ele poderia estar fazendo alguma melhoria, enxergar, ter uma visão holística do processo, né? E acaba não enxergando. Eu acredito que uma visão de fora, por que a consultoria é tão importante para as empresas? Uma visão de fora, ela vai vir com imparcialidade. Tá? Não vou verificar aqui porque o Joãozinho trabalha aqui há mais de 10 anos, a experiência dele é muito boa aqui. Então eu não devo acreditar que aqui tem um problema. E muitas vezes tem sim um problema. Tem um problema por quê? Porque essa pessoa está há tanto tempo na empresa que ele não consegue enxergar mais nada diferente, ele não consegue mais enxergar nada de melhoria, de potencial de melhoria, e ele não consegue se desprender das atividades que ele faz. É o famoso apertador de parafuso, né? O Charlie Chaplin, né? Ele mostrava, o cara aperta tanto parafuso que ele vai dormir ali com a mão e só faz aquilo, não consegue enxergar outra coisa além daquilo. Não consegue enxergar outra coisa. E às vezes a empresa, ela não tem essa visão, né? E precisa ser... A gente precisa que o pessoal entenda isso, né? Que o empresário entenda isso, que o gestor entenda isso. Uma visão de fora, ela vai ter imparcialidade nesse processo e vai conseguir identificar onde realmente tem um problema. As empresas, elas não conseguem, muitas vezes, mensurar. Tem um cliente que eu fiz recentemente com ele uma apresentação do nosso negócio, né, da Gonca, e ele não conseguia me falar quanto de matéria-prima ele tinha no recebimento. Ele precisava comprar. Cara, essa é uma função básica de um PCP dentro de uma fábrica. É um planejador de controle de produção, é o cara que vai verificar se você precisa de quanto plástico você precisa para fazer 100 garrafas, 1000 garrafinhas, quanto de plástico você vai precisar. É interessante que existe, dentro dos inputs e outputs de uma fábrica, existe ali o meio, que é a parte da transformação. E muitas vezes, o que eu ouvi já muitas vezes? Cara, o meu PCP não sabe trabalhar. PCP normalmente é um cara que está direcionado ali ao departamento de logística da empresa. Então esse cara trabalha muitas vezes ou na parte de recebimento ou na parte de expedição. Tem empresa que tem 2 caras responsáveis, um para expedição e outro para o recebimento. E aí o gestor, ele fala assim: cara, a gente não tem controle nenhum do que entra na fábrica. Será que você não tem controle do que entra na fábrica? Não, porque eu compro 1 tonelada de material, tem que sair o equivalente a 1 tonelada de material em produto. Tá certo? Faz sentido esse seu pensamento. Mas ao longo do processo, você tem perdas. Você tem perdas. E onde estão essas perdas? É aí que entra uma análise minuciosa de quem tem experiência, de quem tem uma visão superior, uma visão de cima da fábrica, uma visão mais estratégica, e entra uma consultoria. Não estou fazendo propaganda da Gonca, não. Só pegando teu gancho, eu dei uma consultoria para uma indústria, e o que você está falando é muito verdade. Às vezes a pessoa faz uma boa compra, um estoque grande, mas não 70 validade. E aí começa a produzir, e quando chega no estoque, cara, aquele produto ali venceu. E você teve um prejuízo gigante. E é onde o cara vai cobrar, né? Não, se eu comprei 1 milhão, tem que fazer equivalente, mas tem que saber comprar também, questão de validade, gerir estoque. E nessa fábrica, cara, o desperdício era gigante. Desperdício. É aí que tá, cara. No setor de transformação de qualquer produto, de qualquer fábrica, da área de transformação, você tem perdas. A grande questão é que
a maioria dos gestores de hoje, eles estão com uma visão assim, cara, é financeiro, tem que olhar para input e output, né, nos termos financeiros, entrou tanto, tem que sair tanto, tá certo, não tá errado. Só que você precisa ter alguém olhando para o processo. Porque o seu resultado financeiro, ele é originado aonde? Ele é originado ali, no processo, no seu processo fabril, onde você faz a transformação. Então você precisa ter... O que precisa? Você precisa ter indicadores de eficiência. Tá? Por que eu dei risada, né? Eu dei risada porque é algo, para mim, né? Para mim é algo tão básico, né? Algo tão básico, né? Você tá olhando ali, você tá vendo o indicador. Você precisa entender o que tá acontecendo no miolo. Eu dei risada porque, cara... Não tem. As pessoas assim, ó, não estão atentas a isso. Pegando uma coisa básica, né? Na indústria que eu fiz a consultoria era de química. Então, eles produziam tecnologia de tinta pro plástico. E aí, o que aconteceu? Aconteceu a primeira vez que era uma empresa de manequim. Que eles trocaram o processo de pintura lá na máquina. Aí a tinta começou a dar erro. Por não ter processo, cara, eles mudaram a fórmula. Tomaram um prejuízo gigante. Para depois entender que era lá na fábrica que mudaram o processo. E aí você falou, aprendeu? Não, porque quando você não tem indicadores, você não gerencia. E aí aconteceu, pegaram uma empresa de calota, a tinta estava perfeita. Só que acontece, a empresa começou a usar material reciclável de plástico na calota e a tinta não aderia mais. Cometeram o mesmo erro. Trocaram a fórmula, gastaram dinheiro, tiveram um prejuízo gigante, no fim descobriu o quê? Que a calota trocaram o material. Então, por o plástico ser reciclável, não aderia mais. E isso deve acontecer direto, né? Porque a gente sempre olha para a fábrica. Mas e os nossos clientes também? Porque o processo do cliente também influencia dentro do processo da fábrica, diretamente. Com certeza, com certeza. Na verdade, o cliente, ele traz o quê? Ele traz o feedback, né? O cliente, você solicitou para mim, fiz um acordo com você que você vai me entregar tantos copos. E foi definido entre eu e você uma qualidade de copo. Esse copo assim, dessa forma que ele tá, é um copo bom. Para mim é um copo bom. Você tem a obrigação de me entregar copo bom. Nessas condições, nessas características. O feedback que você tem do cliente muitas vezes veio um risquinho aqui, veio um risquinho do lado. E muitas vezes dentro da indústria, o que a pessoa olha pro copo e fala, cara, um risquinho desse, o cara tá reclamando. Cara, acordo é acordo. Acordo é acordo, ele tem todo o direito de reclamar. E o que você tem que fazer, num caso desse, conversar, tentar trazer ali uma explicação plausível para aquilo, seguida de um plano de ação robusto. O que acontece muito hoje em fábricas, principalmente médio porte, pequeno e médio porte, é um risquinho só, não, nós vamos resolver. Aí vai lá, troca o lote. Muitas vezes os caras não tem nem tenta barganhar esse prejuízo. Vai lá, troca o lote de produção, muitas vezes moe aquele material, faz virar peça de novo, transforma em peça de novo. Vai lá, faz um polimentozinho no molde, mas o plano de ação para que isso não aconteça mais. De novo, é isso que plano de ação para que isso não venha a se repetir. Né? E é isso que está faltando hoje em dia. Alguém que consiga enxergar, ter essa visão holística, trazer para a empresa soluções. E aí, assim, a pergunta, você consegue mostrar para o seu cliente o quanto que ele está economizando? Porque geralmente quando uma empresa vai fechar uma consultoria, ela vê como um gasto, né? Nossa, vou gastar com mais um consultor. Mas você consegue mostrar para ela o valor. Cara, mesmo você trocar todo esse lote, olha quanto que você vai economizar se você barganhar, não precisa trocar. E isso faz com que não só economize, né? Acaba ganhando mais dinheiro. E na especialidade da sua empresa, vocês conseguem mostrar isso de maneira clara pro dono, que uma consultoria ela não é um gasto, isso é um investimento? Consegue. A gente consegue trazer isso como resultado factível, né, Luiz? Não só... Você não consegue apresentar assim, eu não consigo chegar e fazer um acordo com você e falar assim, sua fábrica, sem eu fazer uma análise antes, dentro do seu processo,
conhecer o seu processo. Tá? Nós temos um sistema, vou falar um pouco da Gonca agora, né? Não, tem que... Nós temos um sistema de trabalho que é diferenciado, né? Diferenciado por quê? Vamos sentar numa mesa, vamos entender as dores do cliente na visão dele. Muitas vezes essa reunião é com o nível estratégico da empresa. É com o CEO, com o diretor, com o gerente. Aí nós vamos descer um pouquinho mais e entender a visão dos gestores de base. As dores, será que são as mesmas dores? E fazer um alinhamento disso até a entrevistar o operador. Cara, ali do chão de fábrica, cara, o que você acha? Como que você trata determinado problema? E muitas vezes, quando você chega no chão de fábrica, ali onde as coisas acontecem realmente, o operador, o auxiliar, o líder, o preparador, que a gente trabalha com preparador de máquina injetora, tá? Isso é muito... Essa é uma das profissões... que estão bem aquecidas, o mercado está bem aquecido para essa profissão, o mercado nosso, né, que é agenciamento de mão de obras também. E é um profissional, cara, que é fundamental para uma empresa de injeção plástica. Por que é fundamental? Muitas vezes o cara está querendo fazer um processo e ter um bom resultado e ele está usando ali alguém que não tem competência mínima necessária. Já vi casos, tá? Não tô criando caso fictício, não. Já vi casos, cara tentando regular a máquina com... eu tenho aqui um preparador. E aí você vai conversar com o operador, eu sou especialista em injeção. Eu vou conversar com o operador, com esse preparador, e o preparador não tem o mínimo do conhecimento necessário. Por que você está mexendo nessa temperatura? Que se você aumentar essa temperatura, o que pode acontecer? E a pessoa não saber te responder. Ela só faz, né? Ela só faz. Só fazendo. Cara, o funcionário é o culpado de estar ali naquela posição? Não, cara, absolutamente não, jamais. Né? Se você quiser encontrar alguém culpado, nesse caso, é um gestor. E, ô Márcio, o que eu vejo muita empresa, né? Eles falam, não, a gente dá treinamento pro nosso funcionário. Os gestores acreditam que dão treinamento. Aí você vai lá no chão de fábrica e pergunta pro cara... Você recebeu treinamento? Entrei, me mostraram como que funcionava, era assim, eu fui fazendo e é isso. Na cabeça do gestor, ele acredita que deu treinamento, né? E na realidade não, a pessoa tá fazendo ali um serviço errado é porque ela não recebeu treinamento. E eu acho bacana que vocês fazem isso também, né? Vocês qualificam a mão de obra, já entregam a mão de obra qualificada e ainda investem muito em treinamento, né? Cara, vamos focar agora aqui na particularidade, no diferencial da Gonca BR, já que tocamos nesse assunto. Cara, esse é o grande diferencial. Nós não somos uma agência comum. Não somos uma agência de emprego. Agência de emprego tem muitas por aí. O diferencial da nossa agência é: nós fazemos o recrutamento, seleção, treinamento da mão de obra, alocamos a mão de obra na empresa e fazemos a manutenção desse treinamento. A gente faz o treinamento periódico de 3 em 3 meses, com ênfase no profissional, com ênfase nos atributos, nas atividades daquele profissional. Então, se eu estiver falando de um profissional de processo, que nós temos processista também em fábrica, a gente vai dar ênfase nos treinamentos adequados ali, metodologias de processo. Eu falo de um preparador de máquinas injetoras, por exemplo. Preparador de máquinas injetoras, eu vou dar o treinamento para ele em quê? Máquinas injetoras. Como ajustar a máquina injetora? Parece muito simples, né? Ajustar a máquina injetora. O cara fala, mas eu consigo fazer isso. Eu criei. Muito empresário fala, eu levantei essa empresa aqui e eu mesmo que ajustei, eu mesmo fiz os tryout. Aí você vai ver... Por isso que tá dando merda, né? Você vai ver a máquina injetora do cara e você vai ver... Você já começa enxergando, cara, eu tenho muito problema de molde. Meus moldes, as minhas peças, elas trincam muito. Minhas peças, elas quebram no molde. Tem muito risco. E aí você vai analisar um pouquinho mais, você vai ver que a configuração da máquina injetora, um molde que poderia trabalhar... Eu sei que vocês não entendem do processo, tá? Mas vocês vão conseguir entender o que eu estou falando. Sim. Existe uma determinada força de fechamento da máquina necessária para fazer com que durante a injeção o plástico ele não vaze do molde.
Ele Entende? percorra o molde inteiro sem vazar. Isso. O plástico ele vai entrar na cavidade do molde, vai fazer essa reologia toda, esse fator reológico aqui do material na cavidade, vai preencher a cavidade e essa força de fechamento mínima necessária para que o molde não abra e não vaza. Tá entendendo? Tô entendendo. Tô entendendo. Vamos Aula, supor aí muito que a aula. máquina... Vamos supor que eu tenho uma máquina de 1.500 toneladas de força de fechamento, tá? Tô pensando numa máquina grande, uma máquina... Trabalhei muito no setor automotivo, então a gente fazia toda a parte de plástico do carro, toda a parte de interior do carro. Do painel. Todo o painel. Todo Peça painel pequena, dá um trampo, hein? fabricado, injetado e montado. Tá? Então, uma máquina para injetar uma peça dessa é mínimo 1.500 toneladas de força de fechamento. E aí você vai ver, o cara tá com um molde menor, um molde que injeta, por exemplo, uma coluna de direção, né, que é aquela parte, não tem a chave de ignição ali, tem uma parte de plástico embaixo, uma parte de plástico em cima, são duas partes que se acoplam ali, e o cara vai injetar um moldezinho desse. Aí só tem essa máquina disponível, essa máquina de 1.500. Esse moldezinho, ele foi projetado para injetar numa máquina de 800. Só um exemplo que eu tô dando, entendi. tá? E aí você vai ver na configuração da máquina, o cara tá usando lá os 1.500 de força de fechamento. Aí quebra, não tem como, né? Você entendeu? O cara tá depreciando o molde. É a máquina tem capacidade, ela foi feita para os 1.500. O cara tá depreciando o molde, tá depreciando a ferramenta, tá usando uma força de fechamento muito além do mínimo necessário. Durante o processo, o molde ele aquece. Quando ele aquece, o aço dilata e ele começa a dar as rebarbinhas na linha de fechamento do molde e você começa a ter problemas ali que... Aí você vai lá, aí o cliente reclamou. O cliente reclamou que tem um risco. O cara vai lá e dá um polimento no fechamento do molde. O problema é o polimento? Não. Onde é a causa raiz? É o... Ô, Márcio, é igual você tentar... Tá na programação da força de fechamento da máquina. É igual você tentar cortar uma azeitona com um facão. Você tem uma faca grande, mas o que você deveria é uma faca pequena, um canivete. É isso aí, e aí o é cara isso aí. tá botando força e fala, pô, mas tá todo danificado. Pô, não é isso a aí. azeitona, é o material. Você vai a cortar ferramenta ali, que você tá tem usando. uma tábua para cortar aquela azeitona que foi adequada, pensando na pressão que vai exercer ali a ferramenta de corte, não vai danificar a tábua. Aí você pega um facão. Vai danificar a tábua ou não vai? Vai. Vai, o cara não fez aquela tábua para isso. Isso a longo prazo. É uma estratégia de economia, de você estar em cima com aquele olhar de dono para evitar desperdício. Isso que traz para o cliente um custo melhor, mais legal, porque você está desperdiçando menos. Traz para o cliente um custo menor, porque você não está tendo desperdício nenhum. Com certeza. Com certeza. O que traz para o cliente? Isso vai trazer, cara, muitos benefícios. Mas quando você vai analisar assim, ó, por que a causa raiz desse problema? Por que ele deu? Você me diria que qual é a causa raiz do problema? Eu já vou responder sobre o... Olhando aí nesse seu cenário, como eu te falei, eu não tenho experiência nenhuma, mas prestei consultoria para uma fábrica de química e não via muito plástico. Então, geralmente, a pessoa vai no que os olhos estão mostrando. E isso é perigoso. Porque você olha e fala, cara, você tem certeza que o problema é isso. E aí você tá sempre enxugando gelo. Então, igual você falou, pô, tem um risco, eu tô vendo o risco, tá, beleza, a gente vai lixar, vai pintar e entrega. Só que, pô, tô sempre entregando riscado. Tem alguma coisa errada, né? E se a pessoa não tiver a experiência que você tem, ela vai ficar lixando e pintando pra sempre, né? É isso que eu quis chegar, na experiência, e você vai estar evitando essas falhas. Só pra concluir, sabe você é o tipo de pessoa que vai olhar, tá vendo todo mundo pintando, lixando e pintando, e você vai falar assim, gente, tá errado, o problema tá lá na máquina, e eu sei o que é, e eu resolvo isso em 2 horas. Isso aí. A questão existe uma questão ainda. O que é resolver? Suponhamos que nesse caso que eu falei aqui, todas as máquinas, o cara tá trabalhando lá com aquela força de fechamento alta, aí eu cheguei a prestar minha consultoria, já identifiquei o problema, saí máquina por máquina, ajustando a força de fechamento adequada para cada molde.
não está mais depreciando o molde, não existe mais o risco do cliente receber uma peça ruim, tá? Isso aí, não existe o risco? Peraí, por isso que a gente tem que achar a causa raiz do problema, e essa é uma grande dificuldade das empresas. É muito grande. Tá funcionando, vai tocando, né? Por que que a força de fechamento das máquinas estavam tão altas? É um porquê. A gente trabalha dentro da indústria com os 5 porquês. Muito. 5W. Por quê? Porque alguém foi lá e programou uma força de fechamento alta, concorda ou não? Sim. Concordo. Outro porquê. Por que que a pessoa programou uma força de fechamento alta? Porque chegou nesse cálculo de... Por que que ele programou a força de fechamento alta para a máquina? Por que que ele deixou daquela forma? O profissional que fez esse tryout, que fez essa programação. Por quê? Falta de conhecimento. Então nós estamos falando de pessoas. Pessoas e treinamento. Então a causa raiz disso aqui é uma mão de obra não qualificada, e a ação para um caso desse aí seria treinamento. Uma pergunta. Você falou que faz a contratação e sua especialidade é indústria plástica, né? E aí, vamos lá. Eu quero trabalhar, mandei o currículo para sua empresa, procurando trabalho, mas eu não tenho conhecimento nenhum. Mesmo assim, você vai me encaminhar para uma indústria, ou antes você vai passar todo um treinamento, tudo uma preparação? Ou igual você falou, captação de emprego tem um monte. Empresas aí que faz esse meio de campo. E qual o diferencial? Chegou uma pessoa que não tem qualificação nenhuma na indústria plástica. Vocês fazem todo o treinamento, entrega essa pessoa pronta, ou simplesmente tampa o buraco? Chegou alguém aqui, tá precisando, e coloca lá. Vai aprendendo com o tempo. Não, vai aprendendo com o tempo não, tá? Absolutamente não. Isso não pode fazer parte do nosso negócio hoje. Eu tenho um projeto futuro, tá, de a gente conseguir desenvolver uma instituição de ensino profissional. Tá? Então, pretendo futuramente ter um ambiente adequado, colocar lá as mesinhas, colocar um quadro, colocar um instrutor ali, formar uma turma, fazer isso. Isso hoje não faz parte do nosso negócio ainda. Então, a Gonca BR, ela fornece a mão de obra especializada. Significa o quê? Significa que eu vou buscar no mercado uma pessoa que seja qualificada de acordo com as características, né, as qualificações que você precisa, de acordo com a sua necessidade. Então eu vou fazer uma boa triagem. Uma boa triagem como? Baseado na expertise, né? A gente tem duas palavrinhas aí, que a gente usa para classificar aí, para fazer uma boa avaliação, né? São as hard skills e os soft skills, né? Acho que isso aí é o que mais... Luiz conhece muito bem sobre isso. É o assunto do momento, mas que ainda é muito superficial falar de soft skill, porque não tem ferramenta suficiente no mercado para identificar com tanta qualidade. E, gente, eu vou até dar um recado aqui, cara. O DISC por si só não resolve. As pessoas, eu fiz o DISC do meu cliente, sim, deu o perfil dele aqui, eu vou contratar. Me desculpa, em 10 minutos com esse seu cliente eu desqualifico o DISC dele em 20 minutos porque eu mostro, cara, vocês estão contratando errado. Isso aí, o DISC ele existe, o DISC ele é uma ferramenta excelente. Se a gente pudesse partir do princípio que ninguém mente. É isso. Esse é um grande problema. Esse é um grande problema. O que a gente usa para avaliar nossas hard skills e soft skills? A gente usa um termo chamado SHA, né? Muito básico e simples, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes. E esses três fatores, eles têm que se completar. Eu não posso mandar para o meu cliente um profissional que atenda bem tecnicamente, mas que eu identifiquei ali numa entrevista com ele que ele é um cara extremamente arrogante. Cara, isso vai desqualificar. Isso em algum momento vai dar ruim para mim. Em algum momento esse cara ele vai olhar para o gestor e vai falar assim, eu faço se eu quiser, cara.
Então, as 3 coisas têm que se alinhar. O cara tem que ser bom, tem que ter competência, o cara tem que ter habilidades e o cara tem que ter as atitudes. E as atitudes, elas estão relacionadas a comportamento. A atitude está relacionada diretamente ao comportamento. Não somente se estou avaliando se você é um cara proativo. É um cara que vai fazer sem ninguém precisar estar orientando, sem precisar ninguém estar te mandando fazer o tempo Márcio, todo. Só pegando esse seu gancho, é muito bacana, né? É legal esse tipo de ferramenta, mas eu falo, e você vai se identificar também. Tem muitas pessoas com muita qualidade, mas na hora do comportamento ela não sabe expressar a sua qualidade. E faz um tipo de teste desse, essa pessoa é descartada. Porque o comportamento dela ainda não está alinhado, ela não se sente segura para demonstrar tudo o que tem. E às vezes contrata errado, porque a pessoa ela simplesmente não tem a confiança ainda. Então, é por isso assim, cara, vamos puxar aqui pro meu trabalho. É por isso que a gente trabalha de uma maneira que a gente vai te mostrar o melhor candidato. Mas em todos os sentidos. E falar, esse é o ponto difícil, isso que você tem que melhorar, é isso que você tem que trabalhar. E não descartar aquele super potencial que chega na entrevista, aquela pessoa treme, ela não consegue falar direito. Mas vai te entregar melhor do que aquela pessoa que tem uma boa qualificação, tem um bom comportamento, tá muito alinhado, mas ele não é o melhor ainda. A gente tenta buscar a assertividade, né, o máximo possível, né? A gente tem alguns casos que acaba passando despercebido. Por exemplo, tem um caso muito interessante que aconteceu comigo, foi acho que no final de 2025 agora. Eu entrevistei um cara, entrevista online, videochamada, e o cara é egípcio. Esse cara acho que não vai me assistir. Corta pro Egito, hein? Tira da galera do Egito. Só no Brasil. Só BR. O cara é egípcio. E o que acontece? O cara... a nossa comunicação ali foi bastante difícil, né? Com bastante ruído, porque ele falava bem mal o inglês. Uhum. Então você não conseguia meio que nenhum nem outro, sabe? E acabou a gente caindo no chão de fábrica, eu e ele. Passou pra mim que te mandou um monte de certificado no meu WhatsApp, tudo em feito no árabe, tudo em árabe. Você vai não. Gente, rapidinho, cara, certificado hoje em dia você faz 10 minutos no Canva, pelo amor de Deus. Cara, você vai lá no Canva com o selo do Mac e tudo mais. Aí eu cheguei na frente da máquina, interessante, que quando eu cheguei no chão de fábrica, na frente da máquina, ele falou um português bom. Uhum. Entendeu? Ou seja, qual que foi a estratégia dele? Ele precisava chegar mais próximo. Sim. Ou senão já ia entender que ele não manjava. E aí quando chegou na frente da máquina, eu falei, cara, agora eu preciso que você tire uma peça pra mim. É esse o objetivo desse teste aqui. Aí ele... Eu não conheço essa máquina. Aí eu fui em outra máquina. Você conhece essa máquina? Não conheço essa máquina. Aí eu já tava conseguindo entender bem o que ele tava falando. Caramba, cara. Tá, eu vou te trazer aqui na máquina mais fácil que tem, né? São as máquinas... As máquinas Hytian, né? São as máquinas excelentes aí, em termos de custo-benefício. E falei, consegue tirar uma peça? Aí ele falou, não conheço. Eu preciso de alguém que me ensina, aprendo rápido. Caramba, ele queria oportunidade, né? Eu falei... Tô quase falando o nome do cara. Falei, amigo, eu não posso colocar alguém para te ensinar aqui. Eu atendo o meu cliente com especialistas. Você me garantiu aí, me deu a entender, me mandou um monte de certificado que era especialista. Aí, a conversa já é outra, né? No final das contas, ele... Sou especialista em eletricidade, baixa voltagem. Você já viu aquele meme que o pessoal entra na empresa e fala, não, sou bom, sou especialista, e aí fala pro dono, posso trabalhar de fone? Pode, tudo bem. Aí no fone tá a videoaula, como trocar a peça. Olha pro lado. A pessoa tá com fone, mas tá aprendendo ali a função na hora. Cara, e tem muito disso no mercado. E tem... não só nesse, né, esse rapaz foi para uma vaga de preparador, né, as competências dele, outras, né, a gente teve uma dificuldade de comunicação, mas qual que é o objetivo da Gonca? É fornecer o melhor especialista adequado
à atividade, à necessidade do cliente. Nós tivemos um caso bem parecido com esse também, recentemente. E o que eu quero dizer agora? Não está só no nível operacional, isso. Esse erro, infelizmente, está a nível tático da empresa. A empresa, a gente classifica a empresa em três estágios, né? Operacional, tático e estratégico, né? Então esse problema ele está no tático também. Ou seja, os gestores, eles não conseguem fazer uma boa avaliação, fazer um bom diagnóstico, tá? Muitas vezes por conta de um treinamento. Mas sabe o que acontece, ô Márcio? Eu falo por experiência. Cara, você pode fazer todo o processo seletivo. Você vai entregar... Vamos pegar 3 pessoas pro gestor ali e ele vai escolher. Sabe quem ele vai escolher? Uma pessoa mais parecida possível com a última que ele mandou embora. Pois é, né, cara? Infelizmente, né? Eu fiz e aí você... Então por que você mandou embora? Não, aí o que acontece? Eu fiz um processo, hoje em dia praticamente quase não faço mais, só em casos muito específicos. Era pessoal da RH e mandou embora. Cara, e aí quando eu chego na reta final, cara, pra decidir, tô com essas 2 pessoas, quem eu contrato? É quando eu cheguei e falei, ó, essa pessoa aqui é igual a outra. E aí todo mundo, pô, mas eu gostei muito dessa. Eu falei, exatamente, é projeção, vocês sempre vão contratar igual. Quer contratar? Beleza, muda a função da pessoa. Ela vai desempenhar nessa função, nessa função, nessa função. Então eles mudaram a função, mantiveram a pessoa e hoje, até hoje na empresa, já tá aí para o quê? 2 anos desempenhando super bem. Por quê? Não é que a pessoa é ruim, mas a maneira que tá enquadrada a função tá errada por aquele nível de perfil. Se você quer manter, então a empresa tem que ter essa flexibilidade também de saber mudar um pouco. E a galera é meio engessado, né? Cara, isso aí está muito relacionado à gestão, diretamente à gestão, né? O gestor bem qualificado. E sempre a gente vai cair na qualificação de mão de obra, tá? É por isso que a minha empresa é uma agência de mão de obra especializada. Porque quase 100% dos problemas da fábrica não são os equipamentos, não são o maquinário, não são o ambiente, né? Não são em termos de espaço. Pessoas. São as pessoas. Pessoas. E isso foi legal você chegar ao ponto disso. Isso é o diferencial da Conca? Esse é o diferencial da Gonca BR. Nós valorizamos muito pessoas, tá? Nossa missão é ajudar as empresas, né, com as nossas soluções, né? Mas o que a gente preza muito? Valores. Valores, tanto tô falando agora de respeito, né, de bom relacionamento interpessoal, né? Igual a gente falou aqui agora há pouco, né? Não vou contratar um cara extremamente arrogante, que eu sei que ele é arrogante, porque eu sei que isso vai contra os valores da empresa. Isso vai contra os valores da Gonca BR. E com isso, o que o cliente de vocês ganham? Cara, nós temos um case, eu não posso falar aqui nem sobre diretamente sobre nenhum cliente, tá? Obviamente, mas nós temos um case de uma diferença absurda num dos nossos clientes, 47% de ganho em produção, 47% de saving, 47% de ganho em peça produzida significa 47% a mais no seu faturamento. Uma pergunta. O que o seu cliente ele fala antes de te contratar e depois de te contratar? Cara, assim, isso é muito delicado, tá? É um assunto muito delicado. Né? Direto. Não, vou te falar por que é delicado. A gente, muito tempo de experiência como gestor, vamos supor, por exemplo, você tem uma empregada na sua casa. Uma pessoa que trabalha lá e faz as atividades, você não pode ficar em casa, tal, e ela te ajuda dessa forma. E aí você começa a chegar e falar, cara, nossa, você limpou a mesa, ficou brilhando, show, fez isso uma vez. Nossa, você é excepcional, você é nota 10. Cara, por que eu não te achei antes? Que maravilha trabalhar com você.
Cara, você precisa entender uma coisa. Você está estragando um profissional. Você está manifestando ali, costumo dizer sempre que emoção é fraqueza. E a gente compartilha dessa ideia também, eu acredito, né? A gente conversou bastante sobre isso. Demonstrar emoção é fraqueza. Então, eu aprendi isso a duras penas, né? Tinha um gerente da fábrica e eu era supervisor na época. Cara, eu sempre fui um cara dedicado, mas muito dedicado mesmo. Eu trabalho, para você ter uma ideia, por que eu venho me ajustando de alguns anos para cá? Porque eu era tão dedicado que a minha família, ela não estava em primeiro lugar, ela estava em segundo lugar. O primeiro lugar era o trabalho. Então eu pegava o trabalho durante o dia, saía de madrugada do trabalho. Sabe? Então você não viu. E aí eu, diante de tanto esforço, tanta dedicação para dar bons resultados ali para a empresa, o gerente chegava e todo dia ele arranjava um assunto para me falar, cara, horrível isso que você fez. E ele falava assim mesmo. Cara, não gostei. Eu preciso entender quando que você vai entregar um bom resultado. Eu falava, caramba, meus indicadores de eficiência estão acima. Tá tudo no alto. Tá tudo no alto. Eu faço treinamento, eu mandava foto para ele, treinamento de 5S com o pessoal. Tinha vários eventos motivacionais que eu fazia por minha conta mesmo, como gestor, para trazer o pessoal, meu pessoal mais bem treinado. Meu time sempre foi aquele time que pega do segundo turno, traz para ensinar para o primeiro, pega do segundo turno, traz para ensinar para o terceiro, pega do primeiro turno. Sempre o time que eu estava, eu sempre busquei qualificar as pessoas. Isso como CLT, dentro da empresa. Só que esse gestor, ele sempre chegava e me dava uma paulada. Um dia, cara, eu não teve como. Eu tive não que aguentou? perguntar, cara. Não aguentei. Cheguei e falei pra ele, meu senhor, por que você me bate tanto se eu faço tudo pra dar bons resultados e pra agradar você, os seus olhos? Eu quero agradar você com os meus resultados. Por que você me bate tanto? Aí esse cara deu 2 tapinhas nas minhas costas, me tirou do meio das máquinas, do barulho, levou pra um ambiente mais tranquilo. Cara, e começou a explicar algumas coisas do ponto de vista de um bom gestor. E uma das coisas que ele falou foi justamente isso. Se você não tiver um determinado nível, de rigor, né, que às vezes parece até meio arrogante, você não obtém resultados. É claro que eu nunca achei isso justo, né, comigo, né? Nunca concordei com isso que ele falou. Demorei muito para entender isso. E eu te falando agora da empregada na sua casa. Quando você chegar, ela vai estar sentada no sofá. Isso se não tirar um cochilo na sua cama ainda, no horário de serviço que você não tá lá. Você é bonzinho. Ele falou sobre isso no começo aqui também. Sim. Você é bonzinho. Então, ser humano, cara, é muito complexo. E a gente tem que desenvolver algumas habilidades de trabalhar com esse recurso humano. Tá? Tem que ter algumas habilidades, tem que ter feeling. Tá? O olhar do líder, né? O líder, ele vê as necessidades de cada um. Por isso que é o diferencial de vocês. Um bom líder vê tudo. Um bom líder vai enxergar tudo. E onde a gente chega? Onde a Gonca é contratada para dar o suporte, para dar a consultoria ou até mesmo o fornecimento somente da mão de obra, o que a gente busca identificar? Tem líder aqui ou não tem? Quem é o líder? Se o líder tem um perfil adequado de líder, uma coisa muito interessante, vou falar agora, meu amigo vai saber que eu tô falando dele. Não, meu amigo vai saber que eu tô falando dele. Eu tenho memória seletiva, então entra e apaga. Não adianta você ter
bons equipamentos, boas máquinas, fábrica da NASA, ter pessoas bem qualificadas na base, por isso que pessoas em todas as áreas da empresa. Pessoas bem qualificadas na base, tem um operador excelente, Conca BR só fornece operador com experiência. Não é um operador, vai aprender na fábrica. Não, aprender na fábrica vai dar prejuízo para o cliente já. Então, oferecemos um operador bom, preparador bem qualificado, com os devidos testes, tá? Em alinhamento com o nível que a empresa espera. Mas se eu colocar essa mão de obra toda na mão, essa mão de obra qualificada, de alto nível, na mão de um gestor, dentro do cliente, de um gestor, que não saiba fazer uma avaliação do chá. Falo do chá porque ele é básico, tá? Competências, habilidades e atitudes. Que não saiba fazer um bom gerenciamento das pessoas. Que tem, cara, tem muito, tá? Tem gestor que é... o cara virou gestor dentro da fábrica ajustando máquina. O cara virou gestor dentro da fábrica, promoveram ele, porque faz 10 anos que ele ajusta a máquina e promoveram ele. Não avaliaram se ele tem perfil para gestor. Não avaliaram se ele tem esse perfil principal. A característica principal de um gestor é relação humana. É ter uma boa relação humana. E ter uma boa relação humana não é ser bonzinho, não. É eu ter empatia, é o cara exercer muito essa parte da empatia, buscar ser o máximo assertivo possível com pessoas. Tá? E nós temos, de um dos nossos clientes, uma pessoa que tem essas características. Um cara muito bom, que trouxe grandes resultados para a empresa. Né? Porque é isso que eu tô querendo dizer aqui. Não adianta você colocar todo um recurso, gastar com bons recursos e colocar um gestor que não consegue... É o famoso jogar pérolas aos porcos, né? Cara, não queria dizer isso para não parecer tão pejorativo. Mas é exatamente isso. E tem muito empresário, muito diretor nesse ramo nosso de plástico que faz isso até hoje. O cara faz isso até hoje. O cara tem excelentes profissionais. Quando eu falo, cara, assim, eu já trago na minha memória sempre experiência, tá? Alguém, tá? Não tem dedução. Cara, tem excelentes operadores, tem excelentes preparadores, só que tem um gestor na fábrica que infelizmente não consegue processar e tirar bons resultados dos recursos que tem, porque ele é limitado em alguma parte. Assim, falando bem a verdade, a empresa ela é reflexo do dono. Você vai olhar todo o problema. Se você começar de baixo para cima, você vai gastar tempo. Começa de cima, você vai ver. Tudo que tá acontecendo de ruim é dono. É dono, é gestão. Você acerta o dono para você ver. Tudo funciona. Então, é uma verdade ruim de engolir, mas é essa. Cara, se empresário que tá ouvindo, se tua empresa não tá faturando, não tá prosperando, cara, o problema tá contigo. Não são as pessoas que estão abaixo. E tem muitas empresas que tiram o dono, né? Mas é isso, gente. Tem que tirar o dono. Se o cara não... Às vezes ele já desempenhou, é igual empresa familiar. O cara tá ali 20 anos. Só que a energia dele, a visão, foi nos primeiros 5 anos. Depois ele tá repetindo... Sabe aquele cara que, eu fiz isso aqui, deu sucesso. Quer fazer sempre a mesma coisa porque deu sucesso? Cara, aquilo foi só para aquele momento. Exatamente. Dá espaço para uma galera nova chegar, com sangue novo, com outra visão, com inovação, que a empresa continua crescendo. Que a maioria das empresas fica estagnada. E ouve as pessoas, né? Sim. Ouve as pessoas, né? Porque tem muito... do gestor ou diretor, o alto nível dentro de uma empresa, que ele, cara, eu cheguei até aqui, eu sei de tudo. Se eu cheguei até aqui é porque eu sei de tudo. E aí, meu caro, aí você vai parar, viu? Eu tava vendo um vídeo do cara da Doritos, né?
cara faxineiro. Eu vi. Pô, eu tenho um sabor aqui nacho. Aí entregou pro líder dele. Ele falou assim, cara, quem é você? Você limpa o chão, você tá dizendo que tá inventando sabor aqui que vai salvar a fábrica? Não, desiste disso. E o cara tinha tanta convicção que ele ligou pro dono. Ô, quem é você? Eu sou faxineiro, eu tenho um sabor aqui que vai ajudar pra caramba. Pô, Vai salvar a fábrica. chegou lá, colocou e deu certo. E acontece muito isso, né? Arrogância. Eu tô em cima, quem é você? Você aperta um parafuso, você troca um óleo, você quer dar ideia dentro da minha fábrica. Cara, ouvir todo mundo é fundamental pro crescimento. Ouvir todo mundo, mas todo mundo mesmo. É fundamental para o bom desempenho de qualquer negócio. Né? Porque por mais que você entre no meu negócio hoje e você não entende tecnicamente do meu negócio, o negócio não é feito só de técnicas, né, relacionadas a exatamente aquilo que parece ser. É isso que eu falo sempre da visão holística, né? Ter uma visão bem ampla das coisas e detalhada. Não é feito só daquele negócio. E de repente a sua contribuição, cara, é fundamental, é o que precisava. A sua ideia, a sua sugestão é a pitada que faltava para o negócio deslanchar. Só que como eu criei o negócio, né? Foi eu que montei tudo, eu estudei sobre isso. Cara, você estudou sobre isso. Você não estudou sobre aquilo. Você não é o detentor de todo o conhecimento aqui nessa sala. Né? É. E aí você traz pessoas com mentalidades diferentes, né? Dá espaço para as pessoas falarem. E você, cara, com certeza seu resultado vai mudar. A humildade, ela anda alinhada ali com o sucesso, né? Precisa ter verdade. humildade. Eu venho de uma escola, cara, que eu trabalhei 15 anos numa empresa multinacional, líder no segmento de injeção plástica voltado para veículos automotores. Cara, essa empresa, ela era fenomenal na época. Eu não sei se eles mantêm isso até hoje, tá? Mas o que eles tinham lá? Eles tinham um sistema de ideia de melhoria e eu, graças a Deus, Deus me deu uma criatividade boa, então eu fico pensando em como melhorar sempre, sempre. Né? Isso domina a minha mente. E eu consegui ganhar vários meses nessa empresa, né? Eu sempre falo isso, eu tenho isso com um ponto muito positivo. A Juliana conseguiu participar de tudo isso comigo, eu já estava com ela, né? Comprei vários móveis em casa com essas premiações. Sistema de ideia de melhorias. Tá? Quem assistir isso aqui vai entender um pouquinho do que eu estou falando. Eu estou falando de contribuição da inteligência de todos que estão na fábrica, né? Contribuição mesmo. Tinha um bloquinho lá e você preenchia a sua ideia e aí você falava assim, ó... Fala no mic. Senão o pessoal não escuta. E você falava assim, ó... Olha a bronca. A ideia. A sugestão. Né? Você pegava o bloquinho e tinha lá o campo lá, né? Situação atual. E aí, qual é a sugestão? Aí o cara descrevia lá qual que é a situação, qual é a sugestão. Mas isso não estava... isso não era uma política voltada somente para o departamento de recursos humanos. Né? A gente não é... Você vê que eu tô virando aqui para ele me acompanhar. Colocou um sistema, fez um sistema de né? melhoria. Somente para os recursos humanos, que a empresa entende que aqui tem gente mais inteligente. Somente para o departamento de manutenção. Aqui tem gente inteligente. Somente para o departamento de qualidade. Aqui tem gente inteligente. Então não tinha restrição. Era para a fábrica toda. Todo mundo trabalhava, né, no sentido de sugestão de melhoria para a fábrica, da mesma forma, com o mesmo peso, com a mesma retribuição da parte da empresa. Então todo mundo, desde o operador até o diretor da empresa, dava a sua sugestão de melhoria, e a mesa de avaliação, participei várias vezes da mesa de avaliação, era, cara, igualdade total. Sua ideia, você deu uma ideia como diretor, como que foi sua ideia? Peraí, mas quanto que essa ideia realmente contribuiu com a empresa? Não, foi uma ideia simples, eu sou diretor, mas o operador, tá entendendo o que eu quero dizer? Igualdade. Cara, a empresa é líder.
A empresa tá até hoje. Até hoje ela é líder na indústria do plástico, atendendo as grandes montadoras. A empresa atende nada mais, nada menos que Toyota, Honda, Volkswagen. Caramba. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Da contribuição de quem tá chegando? Quem tá chegando, cara. Vem com mente nova, vem com um olhar diferente. Muitas vezes é aquilo que eu falei no começo aqui. Muitas vezes o João tá ali, gestor daquele processo, mas ele tá há tanto tempo fazendo aquilo que não tem mais nada de novo para ele, não tem nada mais diferente. Meio que o amor acabou, ele só tá seguindo o ritmo. Só tá seguindo o ritmo, entendeu? Ele já não tem, ele não tem mais nada para contribuir com a empresa? Tem, claro que tem. Ele ainda faz o serviço dele, só que ele não consegue mais contribuir com a empresa em termos de otimização. Ele não consegue melhorar nada. Você nunca mais vai obter nenhum resultado a mais do que aquela entrega. Tá limitado. Então, e muitas vezes isso vem de base, de operador, de uma consultoria, entendeu? Você Quis falou saber aqui, como lidar com as pessoas também, ver as necessidades desse colaborador, né? sim, O que ele tá... Às vezes tá com um problema em casa, uma briga, discussão, foi pego no flagra. cara, isso aí é muito, muito importante, isso aí, viu? Essa parte da empatia é o que eu digo pra você que falta falta muito. Em muitos Mas não lugares. é pouco, não, é muito, tá? Porque nós falamos aqui sobre o desempenho do profissional, você até falou, né? Realocar o profissional, se ele não se deu bem aqui nessa... Não contratei ele para trabalhar aqui, colocando o papelzinho, não se deu bem. Cara, o que você vê hoje? Cara, manda embora. Manda embora, não tá comprometido, manda embora. Lidam com pessoas como se fossem objetos descartáveis. Mas pessoas não são descartáveis. Absolutamente não. Absolutamente não. Só que você ainda encontra gestores com esse pensamento. Manda embora o cara. Só que o que tem que ser avaliado de quem está acima desse gestor, cara, esse cara parece para você que ele está comprometido com a empresa, faz tempo que ele está na empresa, tudo. Só que ele nunca parou para pensar que o turnover, que é a rotatividade de funcionário da empresa, esse é um resultado ruim. O turnover alto. E hoje em dia as empresas estão sofrendo muito com isso. É ruim, mas por que um turnover ruim é alto para a empresa? Por que é? Mas é só um resultado. Quantas pessoas são contratadas, quantas pessoas são demitidas, é só um resultado. Você perde a identidade da empresa, hein? Além disso, termos rescisórios tem custo. E contratar também tem custo. E contratação também tem custo. E é difícil você achar a pessoa. Entendeu? Só que muitas vezes esse gestor aqui, ele não sabe disso. Entendeu? Esse gestor, ele foi promovido, não foi avaliado ali o nível de conhecimento básico para ele estar na posição que ele se encontra. Tem que mandar embora o gestor? Não, gente, estou falando de treinamento. Eu acredito que todas as pessoas precisam de um treinamento. Precisam que todas as pessoas são capazes de desenvolver e ganhar novas habilidades. É só um nível, né? O ser humano, ele nunca chega àquele nível de falar, já sei tudo. Então, cada etapa da vida, você precisa de um conhecimento específico, de um novo tipo de treinamento. E o que vem na empresa é acomodação. Você tem ali um gestor, você tem um líder, tá entregando. Cara, não mexe não, deixa o cara trabalhar do jeitinho dele. Cara, reciclagem, faça esse cara fazer treinamento sempre, inteligência emocional, vai aprender, sai um pouco da empresa, aprenda sobre ser humano, se desenvolva. Dificilmente você vê na empresa uma pesquisa ali de qualidade para saber como que tá a família, como que tá a pessoa fora do ambiente de trabalho. Porque qual é a crença? Da fábrica para fora, a sua vida não me importa.
Porta da fábrica para dentro. Gente, você quer perder um funcionário, é manter essa mentalidade. Não tem como a pessoa entrou do portão para dentro mudar. Por quê? Se você teve um desalinhamento com a sua esposa, você vai estar ali trabalhando com aquilo martelando na tua cabeça. O dia inteiro. E aí acontece, desempenho baixa, o nível de concentração baixa, a probabilidade de dar algum erro é muito alto. Por quê? É aprender a gerir pessoa. Não existe esse ser humano que saiba ainda desligar o seu cérebro e o seu problema. Ele pode tentar controlar, abster, mas é muito mais forte. Isso aí, como especialista, não tem como. Quando você tem um pensamento, você tem um problema, você passa o dia todo até resolver aquilo pensando e o seu foco está direcionado pro problema. É bem E isso assim? mesmo. É assim mesmo. Eu tenho uma dúvida. Explica um pouco pro público o que é a Conga? É Conga? É Conca? É Gonca. Gonca. Gonca BR. Explica também o que vocês fazem, o procedimento de procura do cliente. O que o cliente precisa para achar vocês. Explica um pouquinho pro público. Tá. A Gonca BR é uma empresa prestadora de serviços e terceirização de mão de obra limitada. Qual que é o foco nosso? Né? Foco é a injeção plástica, é a indústria do plástico. Tá? É o nosso forte, é onde está toda a nossa expertise. O que o cliente busca? Por que o cliente busca a gente? Ele busca a gente porque ele tem um problema. Normalmente ele tem um problema e precisa sanar, resolver esse problema. A gente tem além de todo o diferencial que eu já falei aqui da mão de obra qualificada, você falou de algo aí, de fazer uma avaliação de pessoas no começo. Isso a gente chama de pesquisa de clima organizacional. Tá? Essa é a primeira aplicação que deve ser feita em uma consultoria estratégica. Tá? E essa é uma das abordagens, né, que a Gonca BR, da forma que a Gonca BR trabalha. Tá? Primeiro, entender pessoas. O básico, entender pessoas. Porque muitas vezes você tem ali um bom profissional, e ele está realmente passando por uma fase difícil. Você tem um bom profissional ali. Ele está ali com você já faz mais de anos. Só que ele está passando por um momento difícil. E essa falta de habilidade do gestor, estou falando da falta de habilidade que a Gonca BR também, só para bem não perder aqui a linha de raciocínio da sua pergunta, tá? Que eu já tô saindo dela. Nós oferecemos o treinamento. Tá? O treinamento, desenvolvimento, a capacitação do profissional. Nós não fazemos o desenvolvimento de uma pessoa crua no trabalho. Nós não temos a instituição de ensino ainda. É um projeto da Gonca BR. Nós entramos na empresa hoje, alocamos a mão de obra especializada e fornecemos o treinamento adequado para o desenvolvimento daquela pessoa, daquele funcionário ou daqueles funcionários Gonca BR e abrimos o leque para desenvolvimento e treinamento dos funcionários que são do cliente, aqueles que ele não terceirizou com a gente, aqueles que são de uma outra agência, inclusive. E a gente faz toda essa parte de desenvolvimento. Esse é o diferencial da Gonca BR. Eu vou te fazer uma pergunta que poucas empresas têm isso muito definida. Para que a Conga existe? A Gonca BR existe para ajudar. Nós falamos tudo isso aqui, mas bem separado. Né? A Gonca BR ela tem a missão de ajudar o empresário, ajudar a empresa a melhorar os seus resultados, a alavancar os resultados. Tá? Tudo isso através do fornecimento da mão de obra especializada e treinamento e desenvolvimento. Muito bom. Boa. E o que é o Márcio Santos na Gonca BR? Márcio Santos na Gonca BR Márcio Santos na Gonca BR é um cara que tá sempre próximo de tudo isso.
tá? Onde está acontecendo de fato uma operação é onde está o Márcio Santos. Meu cargo na Gonca BR é gerente de operações. Então, o gerente de operações, ele é o cara que dá a cara a tapa, né? É isso que... Agora, grosso modo, é isso aí. Agora uma pergunta pessoal. E quem é você por trás da empresa? Fora da empresa, quem é o Márcio? Eu olho logo pra minha esposa, né? Ela sabe. Tá encurralado, né? Bom, o Márcio Santos é um cara amigável. Eu gosto de dizer que eu sou amigável, eu gosto de pensar isso, eu gosto de agir dessa forma. Márcio Santos é um cara família, amo muito a minha família. Apesar de muitas vezes, igual a gente comentou antes aqui, apesar de não parecer muitas vezes, tanto que a gente se dedica ao trabalho, a muitas vezes até, né, pensar um pouco mais em outras pessoas, né, ajudar as pessoas. Sou um pai de família, né, tenho 4 filhos, tenho uma esposa linda, maravilhosa, que está sempre comigo, sempre me ajudando, sempre me apoiando, tá? Gosto de praticar arte marcial, né? Tava conversando ontem com um rapaz, ele falou, cara, você tem jeito de que joga bem futebol. Nós até falamos de futebol aqui no começo, jogar descalço e tal. Eu gosto de arte marcial, tá? Eu gosto de Muay Thai, já participei de campeonato de kickboxing, tá? Eu gosto do full contact. Eu acho que é isso, cara. Eu gosto de cinema. Olha, gosta de cinema? Eu também. Gosto. Cara, eu gosto muito de cinema. Passeiozinho no shopping de vez em quando com a família. Cara, mas tem uma coisa assim que eu gosto muito, muito mesmo, e quero, é uma das minhas projeções de vida aí, de realizações pessoais. É viajar pelo mundo. É o seu sonho. Eu não tenho condições financeiras hoje, trabalho bastante com isso na minha mente, com esse objetivo. Viajar pelo mundo. Eu quero conhecer várias partes do mundo. Deus fez um mundo maravilhoso. Então, vou até compartilhar o ensinamento que eu tô aplicando e tem funcionado muito. A lei governa isso. Há suprimento para isso. Então, assim, acredita. Você tira isso que não tem. Tem sim, pô. Tem disponível. Logo em breve eu vou ver você aí viajando Chile, Argentina, aí viajando o mundo todo. Está feito. Tá feito. Maravilhoso. Eu viajei pro Chile, tá? Eu viajei pro Tamo um vinho chileno. É bom, né? É gostoso. Já começou aí, tá vendo? Já começou. Eu já fui também. Já comecei, é verdade. Eu também já fui também. Todo mundo foi. Ela já foi também? Legal. Você tá aqui do lado, né? Você dá um passinho e já tá dentro. Não, fui Chile e Peru, por enquanto. Então, mas tem muito lugar bonito, cara. Tem muito Quando lugar eu paro pra pensar assim, cara, eu fico... Cara, eu quero ir lá. Sabe uma coisa que eu falo sempre? Eu quero mergulhar com os golfinhos. Sabe? Sei que é acessível para algumas pessoas. Para mim, não, cara. Eu quero colocar aquele traje de mergulho e mergulhar lá naqueles ambientes exóticos, sabe? Coisa diferenciada mesmo. Quero conhecer Paris. Lá, eu quero ver como é que é. Eu quero ouvir as pessoas, como elas conversam. Sim, comer o brioche de lá. Onde moram hoje no Globo Esporte? Comer aqueles carpô, aqueles negócios que elas... Se é bom mesmo. Pra China, quando eu penso na China, eu não penso em comida, né? Na China, você não... Eu penso nos monumentos, a natureza da China é muito bonita, né? A história da China, sem dúvida nenhuma. Tem muito lugar bonito lá. Mas quando você pensa em comer inseto frito, cara... Eu não gostaria, mas eu experimentaria também. Viver a experiência, né? Mas a experiência, 100% da experiência, eu acho Eu que é acho legal. que é válido, né? É válido isso aí, né? Tudo. Tem uns negócios ali que eu faria também. Eu gostaria... eu tenho medo, né? Aquela ponte de vidro que tem na China. Eu queria ver qual seria a reação. Porque eu já fui na... Mirante Sampa. Mirante Sampa? Meu,
Dá nervo, dá um medo gigante. O que é esse mirante? Fica aqui no centro de São Paulo e tem uma cúpula que sai do prédio e você anda no vidro olhando lá embaixo. 20 andares abaixo. Eu queria ver como que era essa ponte de vidro. E nesse aí você andou... Eu andei, mas me tremendo todo. Tremendo todo, cara. Eu já nem subo. Eu nem vou. Me tremendo O todo. medo que eu tenho de altura, cara, é muito grande. Mas é bom tentar, né? Se eu fosse... É muito provável que eu agachasse. Mas você já viu os vídeos do povo? Eu já vi, já. Cara, só de ver o vídeo já fico com medo, cara. Eu tenho um problema sério com altura. Sério. Nossa, você tem um problema sério com o medo. E não, a altura, ela só desperta o medo. Então, cara, mas é interessante, né, isso aí, cara. É interessante. Porque qualquer alturinha, assim, ó, estou falando disso aqui, ó. Se eu subir da altura desse teto aqui e eu olhar pra baixo, eu já fico medo. Eu também sou bem parecido. Então, mas esse medo é bem específico, tá? Por exemplo, imagina você entrar no ringue com outra pessoa... Sabendo das... É verdade, enfrentar... Sabendo dos pesos ali. Eu não tenho medo disso. Pelo contrário, eu tenho curiosidade. Quer ir pra cima. Márcio, foi muito bom conversar com você. Que conversa gostosa. Nossa, passa muito rápido. Passou muito rápido, né? Já acabou? Já acabou. Algumas horas. Parece que não tem algumas horas. Acho que tem 2 horas aí. É. Foi muito bom, passou rápido. Foi bom te conhecer. Eu queria pedir mais uma vez pra você mandar um abraço aí pro pessoal que tá assistindo. Se quiser dar uma considerações finais, essa é a hora. Cara, que legal, tá? Quero mandar um abraço aí pra minha família, né? Que vai estar assistindo, que vai estar contribuindo de alguma forma. Quero mandar um abraço aí pros meus clientes que me assistirem. Tô aqui buscando trazer sempre o máximo possível de transparência para vocês, tá? Em relação a Gonca BR, quem é o Márcio de verdade, tá? Quero chamar um pouquinho a atenção dos gestores que me assistirem. Eu creio que vai ter muito gestor que vai assistir esse podcast, não tenha dúvida disso, tá? Quero chamar a atenção de vocês para ter empatia, né? Usar empatia antes de tomar uma decisão em relação ao funcionário, sempre buscar tentar entender qual é o momento que aquela pessoa está passando. Isso é muito importante, falo isso com muita autoridade, tá? Me recordo muito das pessoas que contribuíram para a minha vida, para eu chegar, para estar onde eu estou, para conquistar o que eu conquistei até agora, tá? E que me dá força sempre, tá? É ter na memória essas pessoas maravilhosas aí que Deus colocou na minha vida, tá? Quando eu falo pessoas maravilhosas, eu não estou se referindo a minha família, tá? Tô se referindo às pessoas que passaram por mim no meu trajeto profissional, tá? Então, um grande abraço a todos. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da Gonca BR, temos um site lá, www.goncabr.com, tá? Temos o Instagram eu não vou me lembrar como... Eu vou colocar aqui embaixo. Coloca o arroba. Alguma coisa com Gonque, arroba Instagram. Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Tá bom? Um abraço a todos aí. Obrigado pela oportunidade de conhecer você, Diego. É uma pessoa excelente, uma pessoa maravilhosa. Obrigado. Tá? A gente tinha conversado pelo WhatsApp. Sim, foi muito legal. É muito... Conhecer você pessoalmente é muito melhor do que o rótulo. Excelente pessoa. Felipe, muito obrigado por participar também, por me ajudar até aqui. Tem contribuído muito comigo. Não só na vida pessoal, né, nos negócios também. Grande amigo, grande parceiro. Sim. Quero ser seu amigo também a partir de hoje. A casa tá aberta, vou pedir pra você voltar mais vezes. E o Luiz é nosso sócio aqui. O Potinho, eu tava falando pro Márcio que talvez, se não for esse, vai ser o outro tema do nosso podcast, o Holofote, né? A gente vai falar de casais que empreendem junto. Desafio. Legal.
Então, em breve vocês vão estar voltando aí, Juliana, você vai estar sentadinho aqui. E vamos falar desse desafio, né? Vamos aproveitar que esse episódio é um oferecimento à Iluminária aqui. E aproveita, fala um pouco naquela câmera ali. Qual dela? Sobre aquela ali, ó, a robótica. Sobre esse novo formato que é um braço, né, da Iluminária. E fala desse holoforte aí também. Então, vamos lá, gente. Hoje a Iluminária, ela tá dividida, né? Primeiro eu vou explicar o que é a Iluminária. A Iluminária é uma empresa especializada em desenvolvimento humano. Para você que é ser humano, enquanto você não se conhece, você está correndo risco de repetir ciclos, em viver preso em um paradigma que não é seu. E como que a Iluminária hoje ela está dividida em 3 ramificações, né? Que é a questão humana. Você que tem um problema pessoal, você que tem uma questão familiar e você não está conseguindo resolver e já passou por diversos especialistas, dá uma chance para a Iluminária, porque a gente garante que a gente consegue te ajudar. A segunda ramificação, que é a Iluminária Business, você que é empresário, você que empreende, você que já bateu ali no seu teto, no seu limite e não está conseguindo fazer a sua empresa prosperar, eu tenho certeza que é questão comportamental e eu consigo te ajudar. E dentro da ramificação da Iluminária Business, nós estamos com um projeto chamado Holofote, que é um podcast para trazer informação para o pequeno e médio empresário, que hoje no Brasil tem muito guru, muita gente falando de tudo, mas de maneira superficial. E esse projeto é para trazer informação que você consiga aplicar de fato na sua empresa. E já vou fazer mais um merchanzinho aqui. Dia 7 de março, também conhecido como próximo sábado, nós vamos estar realizando o Café de Negócio, que é para você que é empresário, que quer aprender a destravar, quer entender qual é a crença que está por trás aí do seu desenvolvimento. Quero te convidar para ir lá fazer parte do café. Graças a Deus tem sido um sucesso. Já estamos indo aí para mais uma edição e vagas limitadas. Na verdade, a gente está aí com 3 vaguinhas só. Você que quer participar, que é da região do ABC ou que não tem preguiça, venha participar com a gente, que é um ambiente extremamente familiar. E é isso, gente. Um abraço também. Quero deixar uma ressalva para minha esposa maravilhosa. Tá lá cuidando do neném. Tá lá cuidando do neném, mas é que eu falo para ela que sem ela a minha história não existe. Foi a pessoa que trouxe toda essa luz, todo o que eu tenho hoje, eu posso dizer. Te agradeço muito, meu amor. Te amo muito, morrendo de saudade. Já tô doido pra ir pra casa. Te amo. É isso aí. Família é tudo na vida, né? Eu tenho saudade da minha esposa do lado dela. Que fofo. É isso aí. E eu sou prova viva aqui, viu, pessoal? A Luminário me deu toda a estrutura para eu conquistar esse estúdio aqui do Potverso. E cada dia que passa, melhorando cada vez mais como pessoa e como um empreendedor. É isso aí. Já estamos encerrando. Queria pedir aquele like. O like, não esqueça do like, que ajuda muito o canal. Dá um comentário aqui. Você que chegou até o final, comenta. Comenta o quê? Conga? É Conca? Conca.br. Comenta e compartilha esse episódio de hoje, que pode estar ajudando alguém procurar uma fábrica. A gente nunca se sabe. Valeu, pessoal. Um forte abraço, um beijo na testa e tchau. Tchau, tchau.